Professora Maria da Glória, bom dia. Bom dia. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Tá ótimo. Tudo bom? Que prazer tê-la aqui com a gente. Tudo bem? Prazer. Muito bom, muito bom. Obrigada por ter aceito o convite, tá? Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigada. Já estou vendo a turma aqui. Priscila, Vanessa. Já está todo mundo aqui com a gente. Então, eu já apresentei, né? Falei um pouco, agora que é professora da USP, psicóloga, né? Isso é do Instituto de Geociências da USP. Está à frente do núcleo da Eureditas. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre ele. Já vou começar perguntando sobre ele. Mas se a senhora quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade antes de começar as perguntas. Né, e passo a palavra para a senhora comentar de alguma forma. Tá ok. Não, na verdade eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho que na tua abertura você fala muito bem, né? E que divulgar a ciência, né? Que é tão importante nesse momento, assim, o pessoal que faz ciência em todos os níveis, em todas as áreas do país, né? Sim. E eu realmente agradeço e eu acho que a gente vai conversando durante a live também, Sim. né, sobre os outros assuntos. Você já me apresentou, então só tenho a agradecer. Então, muito obrigada mais uma vez. Vai enriquecer muito aqui essa atividade. A gente já vem falando muito do Geoparque, né? Eu comecei lá com o professor Arthur, a gente veio da questão dos Geoparques Mundiais da Unesco e a gente foi trazendo para a nossa atividade. Os colegas aqui, a professora Cátia, o Geoparque o professor Marcos, que já participou, então a gente já vem conversando com o professor Patrício Melo, com a Geoparque, então a gente já está conversando, né, com o Nivaldo, falando sobre o Geoparque. Mas, antes, o porquê de existir os geoparques, a gente tem toda a base ali embaixo, né? Que é justamente a sustentação. Então, a gente vai começar a conversar sobre isso. Ok. Sobre a geoconservação, sobre o patrimônio geológico, né? E, então, a gente vai começar conversando com a senhora sobre isso. Vai ser muito importante, já que a senhora está no estado de São Paulo, um estado tão grande, tão diverso. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho só. Espero poder voltar e conhecer mais. Então, assim, para começar, a senhora tem desenvolvido pesquisas e projetos, né, no estado de São Paulo e está à frente é o núcleo de apoio à pesquisa em patrimônio geológico e geoturismo. Então, para a gente começar a conversar sobre isso, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho como são as visitas, como nasceu o núcleo, quem são os visitadores, né, que área atua. A gente já vê que como é patrimônio geológico, mas a gente sabe que acaba envolvendo muito mais. Então, sem dúvida. A gente coloca que é menor. Fiz uma live na sexta-feira para falar sobre os 5Gs. Eu falei, olha, os 5Gs é muito mais que 5Gs, na verdade, né? Exatamente. Né? Mas então, fala para a gente do núcleo, por favor. Tá certo. Bom, o núcleo é um grupo de pesquisa. Desculpa, professora, eu acho que o áudio está dando interferências. Não sei se tem alguma coisa ligada, dando algum retorno. Não tem. Tá melhor agora? Gente, tá melhor? É que o pessoal tá falando. Melhorou um pouco. O seu áudio, para mim, tá cortando bastante. Não sei se é a internet. Eu vou tentar colocar um fone para ver se melhora. Gente, só um minuto. Deixa eu tentar colocar um fone para ver se melhora. Melhorou? O áudio não tá bom. Não, eu tô ouvindo. Tá cortando um pouco. Vamos ver. Gente, melhorou agora com fone? Sim. Você consegue me ouvir? Perfeito. Sim. Para mim tá ótimo. Então tá bom.
Bom, vou começar falando do núcleo. É um grupo de pesquisa que foi formado em 2011, né? Sim. E na época, a USP lançou o primeiro edital de incentivo à pesquisa para a formação desses tipos de núcleos. Então, junto com o nosso, foram formados vários núcleos. E existiam duas linhas, né, nesse edital, que eram os grupos que eram consolidados e os grupos emergentes. Nós entramos nesses grupos emergentes, obviamente, isso foi em 2011, então o ano que vem o núcleo completa 10 anos. Então, naquela época, a gente não tinha feito tanta pesquisa ainda, nós surgimos como um núcleo emergente e conseguimos. Nós temos... então, assim, eu fico muito feliz com isso, porque, assim, a geoconservação, né, a gente tem lutado tanto para a geoconservação ter uma área de pesquisa, uma ciência dentro do ramo das geociências. E esse núcleo, ele foi aprovado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Né? Então, realmente, assim, e a gente teve relatores do exterior, tivemos relatores externos, vários, e nós conseguimos bancar esse núcleo dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa, ou seja, eles consideraram pesquisa o que a gente faz. Né? Então, eu acho que é muito bacana isso. É um grande passo assim, já, né? Sim, não, isso em 2011, né? Então, desde então, a gente vem trabalhando, né? Graças ao núcleo, em 2012, grande parte impulsionado por isso, e também pela demanda que a gente foi tendo ao longo desse tempo, a gente conseguiu oficialmente ser uma linha de pesquisa dentro lá da GEO, do Instituto de Geociências. Então, nós temos... A geoconservação é uma linha de pesquisa oficial. Fantástico. E a gente é uma linha de pesquisa dentro do programa de pós-graduação também. Então, assim, isso foi encadeado, né, a partir da criação do núcleo em 2011. Então, e a partir daí, assim, na verdade, é até espantoso o número de alunos, o número de pessoas interessadas que começou a aparecer e a gente nem sabia, né? Eu tive o prazer de conhecer uma turma boa. Ah, sim, sim. Tem uma turma muito bacana. Muito bacana. Tive o prazer de conhecê-los, né? A gente sempre se encontra nos eventos. Tive a oportunidade de encontrá-los em Portugal na época do doutorado sanduíche. Sim. A turma trabalhando lá. Enquanto eu estava na UTAD, em Vila Real, inclusive o professor Arthur Sá entrou aqui agora. Bom dia, professor. Boa tarde, né, para ele. E enquanto o pessoal estava lá no Minho, né? As meninas, a Vanessa. A Vanessa estava, acho que voltou agora, acho que da Suíça. Isso, da Suécia. Mas tive o prazer de conhecê-los, a gente trocar algumas ideias com eles. Né? E assim, o estado de São Paulo, a gente vê que assim, territorialmente ele é muito extenso e imagino que bastante diverso também, né? Em termos de geodiversidade, você fala? Sim. Pergunta assim, em termos de geodiversidade, acho que imagino, não tem como a gente descrever tudo agora, mas assim, diante das pesquisas que vocês têm feito, né, da equipe, o que a senhora poderia destacar de relevante assim, para a gente em termos de geopatrimônio, patrimônio geológico, ou geossítios, digamos assim? Olha, assim, eu acho que a diversidade das pesquisas que a gente faz ali dentro do estado de São Paulo está ligado principalmente também com a diversidade do núcleo. Né? E eu acho que isso é muito importante. A gente tem pesquisadores que trabalham com vários ramos, né? Patrimônio natural, patrimônio construído, educação em geociências, divulgação de geociências, e a área de humanas, né? As ciências sociais, que eu acho que é essencial para linkar e para integrar todas essas pesquisas que nós estamos fazendo. Dentro do estado de São Paulo, na verdade, existem muitas coisas que eu poderia destacar dentro de um... Né? Eu, na verdade, eu destacaria a metodologia, eu destacaria o método e os critérios utilizados nesse inventário, né, que foi o primeiro da América Latina numa área feito de forma sistemática, em uma determinada área, e que está permitindo agora a gente fazer um diagnóstico de uso
de cada geossítio, um diagnóstico de necessidade de proteção de cada geossítio e tentar colocar esses dados, isso é uma outra, já é um desafio que vai um pouco adiante, colocar isso para os nossos tomadores de decisão. Então, assim, na verdade, o que eu acho importante destacar no inventário não seria um sítio ou outro importante, mas o fato dessa metodologia ser uma metodologia que já vinha sendo aplicada em outros locais desde o início dos trabalhos de inventário no mundo. Né? E graças a isso a gente está conseguindo fazer uma base sólida para o inventário. Vocês estão fazendo ou fizeram um inventário a nível de estado? Isso? A nível de estado. Vem mapeando o estado. Na verdade, ele funcionou assim, né? Nós definimos, seguimos aquelas etapas, né, de elaboração de inventários e definimos categorias geológicas. Cada categoria geológica teve um coordenador, que eram pessoas ligadas especificamente a área ou a região. E esses coordenadores é que definiram os sítios por meio da lista inicial, das etapas de campo, etc, etc. Então, assim, se a gente unir todos os sítios que entraram ao final para a nossa lista, a gente pode ter uma boa ideia da história geológica do estado. Então, essa foi, para mim, essa grande participação da comunidade científica que foi a grande força desse inventário. Não foi assim, um inventário que saiu da minha cabeça. Foi um inventário que saiu de todos da comunidade científica, que são as pessoas, os cientistas que trabalham na área. E é uma coisa que a gente sempre fala, o quanto é importante, né? Assim, eu acho que o inventário, né, quando a gente fala em geoconservação, o inventário eu acho que ele é a parte mais delicada, né? Muitas vezes a gente tem aquela discussão já antiga né, da avaliação qualitativa, da avaliação quantitativa, da subjetividade, né? Da gente quantificar a natureza, né? Como é que a gente quantifica, como é que a gente... Né? E eu acho que esse deve ser, realmente, eu acho que é o maior desafio, né? A gente poder fazer esse inventário para poder, então, definir, né, estratégias, né, de uso, né? Ou seja, as mais diversas. E, nesse sentido, eu acho que sim, a gente tem acompanhado e vê o quanto vocês têm trabalhado. E como você falou, essa questão não foi da minha cabeça, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas perguntam para a gente como vocês definem que tal lugar, né, pode ser um geossítio, né? Então a gente sempre explica, ou pode ser um patrimônio, né, considerado um patrimônio. Então não é da nossa cabeça. A gente pode até ver, né? Não, a gente olha e com a bagagem que a gente tem, né, o conhecimento pré que a gente tem, a gente pode olhar, isso aqui é importante, mas tem todo um método por trás, né, toda uma metodologia. E, inclusive, a gente tem visto várias metodologias, e, inclusive, o uso de determinadas metodologias sendo adaptadas. Sim, isso faz parte, eu acho, do desenvolvimento de qualquer ciência. Isso, eu lembro que eu fui preencher, estava preenchendo uma ficha no Litoral Sul, quando eu estava trabalhando, e na ficha, por exemplo, tinha uma pergunta sobre o acesso a determinado geossítio. E naquela ficha tinha carro, 4x4, mas não tinha, por exemplo, barco. E eu tinha um geossítio que era uma ilha, por exemplo. Então, você vai fazendo, né? Isso é uma adaptação mínima, assim, que eu estou falando, né? Só um exemplo. E aí eu pergunto, assim, para vocês têm trabalhado com inventário e têm feito essas adaptações, mais de um, tem utilizado, né, um inventário só, ou uma metodologia só? Desculpa. Olha, adaptações sempre existem, né? Sempre existem, principalmente porque a gente vem trabalhando com métodos que são, em geral, europeus, e a gente acaba tendo que adaptar aqui no Brasil, nem que seja pela escala de trabalho, né? O que eu acho é que, assim, em todo trabalho de revisão bibliográfica, seja uma tese, seja uma dissertação, ou seja um artigo que eu vejo
que trata de geoconservação, seja patrimônio, seja geodiversidade, ou seja geoturismo, sempre tem lá as etapas da geoconservação. Sempre. Né? Em geral, ele é adaptado daquele livro do Brilha, né, de 2005, sim. Inventário, quantificação, enquadramento legal, etc, etc. O que eu acho muito importante é que essas chamadas etapas da geoconservação, elas não estão aí só para serem colocadas em revisão bibliográfica. Sim. Elas têm um sentido, né? Então, quando o inventário é colocado lá no começo, como uma etapa primordial, e que dela depende a qualidade de todos os outros dados que vêm depois, isso não é à toa. Isso não é uma coisa escrita só para encher texto. Sim. Isso é algo que desde os idos lá do projeto Geosites e depois vem vindo com vários países, uns adaptam uma coisa, outros fazem um pouco diferente, mas assim, no fundo, se você for olhar e for comparar os métodos, é mais ou menos a mesma coisa. Sim. Então assim, se a gente for ver desde lá do 96 com o professor Cedreiro Seda, né? Quando ele começa ali com aquela com a metodologia. Se você olhar lá, você vai ver que ele começa com o inventário. Eu quero dizer que isso não é à toa, né? Isso não está lá só para encher texto, só para encher revisão bibliográfica. Isso tem um sentido. E, portanto, se a gente faz um inventário, uma avaliação, né, seja qualitativa ou seja quantitativa, isso depende muito, mas se a gente tem essa etapa de diagnóstico muito bem feita, todo o resto, seja um projeto de geoparque, seja um projeto de geoturismo, seja um outro tipo de projeto de conservação, que seja, todo o resto vai ser otimizado. Né? Você evita que geossítios importantes ou sítios importantes sejam perdidos, evita que eventuais medidas equivocadas sejam tomadas porque o diagnóstico não foi bem feito. Então, para mim, na verdade, assim, eu já estou muito acostumada, assim, às vezes as pessoas perguntam assim, porque... E de uma certa maneira, eu acho que o inventário tem que ser tomado como um meio, e não um fim. Né? Ele é um meio importantíssimo, mas ele não é um fim. Ninguém faz um inventário para fazer um inventário. Sim. Simplesmente. E ele não vai ser estático, né? Você pode descobrir outras coisas, pode se perder outras também ao longo do tempo. Isso é uma característica importantíssima, não só por perda física do local, mas também porque a ciência se desenvolve. Né? E uns locais que eram importantes para contar uma determinada parte da história passam a não ser tão importantes e outros podem tomar o lugar. Né? Então, assim, essa dinâmica do inventário também eu acho perfeita. Perfeito, muito bem colocado, porque realmente essa etapa do inventário, né, ela ainda é aquela etapa onde surgem muitas dúvidas, né? Eu acho que principalmente por ser o inicial. Claro. Né? Claro, como a senhora falou, e pela quantidade de metodologias, né? E pelas especificidades, né, dos locais a serem pesquisados. Sem dúvida. Né? Mas assim, eu vou te dar até um exemplo, né? A gente fez o inventário de São Paulo, foi um projeto que durou a fase inicial 3 anos, e agora eu coloco esse inventário como estando numa segunda fase, que já é a fase do diagnóstico mesmo. A gente já está dinamizando e inserindo e colocando alguns outros sítios. Há pouco tempo atrás, no ano passado, os geossítios que estavam na área de uma APA marinha no litoral de São Paulo, a APA Marinha Litoral Centro, foram inseridos no plano de manejo dessa APA como áreas de interesse especial. E agora, a gestão da APA, junto com a Fundação Florestal, está propondo uma rota de geossítios por esses geossítios, ou seja, oficial da Fundação Florestal, né, que passa pelo ICMBio, passa pela UCN. Então, assim, isso tudo porque a gente tinha inventário. Porque se a gente não tivesse inventário, nem iam ficar sabendo que esses sítios existiam e qual a importância deles.
né? E foi uma coisa muito bacana, porque, na verdade, eles foram inseridos como essas áreas de interesse especial dentro do plano de manejo, que já foi aprovado, mas, na verdade, ninguém lá sabia direito o que era geossítio, né? Então, algo muito específico, né, da nossa, da geoconservação. E aí eu fui até lá, né, explicar, então, afinal de contas, o que eram esses geossítios que foram inseridos no plano de manejo. E, assim, eu fiquei muito contente que, assim, foi tudo muito bem-vindo, né? As informações que podem ser tiradas de um geossítio e que podem ser passadas para a população em termos educativos, em termos de divulgação, para crianças, para todo tipo de público, são informações que chamam muito a atenção das pessoas, né? A história, a gente quer simplesmente contar a história da paisagem do local onde elas vivem, do local onde elas vão desde criancinhas. O pescador vai lá com seu pai desde criancinha pescar e de repente ele descobre que aquele lugar um dia já foi colado com a África. Gente, é uma história muito bonita para ser contada, né? E as pessoas realmente ficaram muito empolgadas. Eu estou muito empolgada com esse projeto e agora, assim, outras APAs e outras unidades de conservação ali também já começaram a pedir os geossítios, lista de geossítios para serem incorporados. Então eu acho que essa, para mim, é um grande exemplo de por que fazer o inventário. Por exemplo, para isso. E a gente vê, dentro do que a senhora falou, a questão da interdisciplinaridade, né? E dos vários, da biodiversidade junto com a geodiversidade, toda essa interação. Né? Isso é essencial. E em áreas, né, já que são unidades de conservação, em áreas que já têm iniciativas de conservação, imagino que prévias. Né? Então, vocês vêm para agregar valor. Né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com geoturismo no Litoral Sul, então, assim, o Litoral Sul, ele é, de Pernambuco, né, é uma área de turismo, mas é um outro tipo de turismo, é um turismo de sol e praia. Então, assim, eu não vou trabalhar o geoturismo porque eu não quero criar um outro turismo. Ele é para agregar valor ao turismo já existente. A gente vem para somar. Eu acho que, pelo que a senhora falou, acho que é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão somando. Né? Exatamente, exatamente. Sim, a área já tem uma iniciativa de conservação na área. Né? O que a gente está agregando é valor. É o valor da geodiversidade, o valor do patrimônio biológico. E deixando muito claro, né, o fato da geodiversidade ser parte da diversidade natural, junto com a biodiversidade. O substrato, então, acho que né? Exatamente. Então, assim, isso, assim, que a gente pode falar de ecossistema, falando de geodiversidade, não só de bio, que a gente pode falar de conservação da natureza, falando de geodiversidade. Né? Então, eu acho que isso é o grande mote de unidades de conservação trabalharem com a geodiversidade também. Perfeito. Eu vejo que já tem uma pergunta aqui do professor Marcelo, né, que está ligada justamente a que eu ia passar para frente agora, que é a questão dos apoios. Que é uma pergunta que comumente fazem para a gente, né? Sobre essa relação poder público, né, o privado, as comunidades. Como tem sido essa relação de vocês, né, com o poder público, com as empresas privadas? A senhora poderia falar um pouquinho para a gente? O Marcos, ele pergunta aqui, né? Marcelo, como é trabalhar a geoconservação em um Estado que preconiza há décadas políticas econômicas liberais, né, que, de maneira geral, colocam políticas ambientais em um patamar secundário? Né? Ele pergunta, eu acho que isso puxa um pouco, né, para a pergunta que até tinha uma mais na frente para falar, mas já que ele começou, eu vou inverter, né? Que é justamente como é que vocês estão envolvidos, o projeto de geoconservação, né, o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, em parceria com o poder público, privado e comunidades. Olha, eu acho que, em geral, a geoconservação tem até um resumo que a gente publicou agora lá no Progel News, que a gente fala assim, que essa parte de inventário, avaliação, essa parte do diagnóstico, na verdade, em geral, ela é bem levada, né, pela academia e não tem muito problema. A partir daí
é que começam realmente as necessidades de parceria. Então, assim, a gente tem parcerias pontuais, né? A gente tem parcerias com a Fundação Florestal agora, né? Com essa história das APAs, e eu espero que outras unidades de conservação entrem, né, com esses geossítios. O pessoal de Guarulhos, né, tem uma parte lá do núcleo, né, que trabalha com o Geoparque Ciclo do Ouro em Guarulhos, e tem parcerias com a prefeitura, tem parcerias com as escolas, com ONGs. Então, assim, são parcerias também pontuais, né? Sim. Empresa privada, até agora a gente não teve parceria nenhuma, vou confessar. Mas eu acho que é uma questão, assim, de enxergarem algo importante, né? Enxergarem algo que possa trazer benefício, né? Quanto à questão aí, que acho que foi o Marcelo que falou, sobre a conservação, né, no estado que prioriza, eu não acho que seja só o estado de São Paulo que prioriza as políticas liberais, né? E, assim, conservação. Um dia eu conversei com o gestor do Parque Estadual da Serra do Mar, lá em Caraguá, e ele falou: olha, em nenhum governo o meio ambiente é prioridade, né? Seja qual for ele. Agora parece que a gente está notando uma piora muito grande nisso, né? E o que a gente sempre, o que eu sempre percebo é que a gente tem que lidar com ações locais. Ou seja, tem pessoas com as quais a gente pode contar dentro desses órgãos, mesmo que dentro desses órgãos a prioridade não seja exatamente o meio ambiente. Mas existem pessoas lá dentro, pessoas que são bem intencionadas e que a gente pode contar com elas. E que acabam puxando, né? De alguma forma. E que acabam puxando. E eu acho assim, eu acredito muito no trabalho de formiguinha, sabe, Thaís? A gente vai dando um bom exemplo aqui, vai dando um bom exemplo ali, e aí aos poucos as pessoas vão começando a perceber que é possível ter, digamos, progresso, né, por assim dizer, sem atrapalhar o meio ambiente, né? É possível ter atividades turísticas sustentáveis, é possível ter todo tipo de atividade econômica de maneira sustentável. Quando as pessoas começam a notar isso, eu acho que elas também puxam esses nossos bons exemplos. Tá? Assim, mas não é fácil. Não, a gente sabe. Não é fácil, né? Porque é difícil. E eu acho que isso não é só com a geoconservação, todo mundo que trabalha com conservação da natureza, de alguma maneira, sofre com isso. Né? Porque, assim, o poder econômico está sempre tentando interferir, de alguma maneira, nas questões ambientais. Então, mas a gente está na luta, né? A gente está tentando. A gente não desiste. É verdade. Às vezes a gente até desanima, né? Mas não, o desânimo é aquela coisa, a gente dá um passo atrás, mas dá dois à frente. Então vamos embora. Exatamente. Isso acontece. Tem dias que a gente conversa com os colegas e aí desabafa, mas no outro dia a gente, né, levanta e toca para frente. A senhora falou aí, né, deu um exemplo de um projeto de geoparque, e a gente vem conversando já sobre os geoparques, né, e a gente sempre tem aqui o pessoal do Corumbataí, está com a gente, alguns projetos em São Paulo. Tem algum projeto, assim, quais são os projetos que vocês têm aí em São Paulo de geoparque? Olha, tem o Geoparque Ciclo do Ouro, né, em Guarulhos, que eu já citei. Tem pelo menos 3 ou 4 membros do núcleo que trabalham bastante com esse projeto. Eu, particularmente, não estou ligada nele, mas é um projeto que, inclusive, é um geoparque municipal, né, criado por decreto pela Prefeitura de Guarulhos. E, assim,
existem uma série de atividades e de iniciativas relacionadas a esse geoparque que são levadas por esses membros. Tem uma tese sendo desenvolvida no geoparque agora, que eu acho que já deve estar quase terminada, da Fabiola. Então, assim, esse projeto é o projeto que está mais próximo em termos de geoparque ali do núcleo. Sim. O pessoal do Geoparque Corumbataí, né, são uns queridos. A gente está inclusive assim juntos trabalhando para o próximo simpósio, né, que vai ser o ano que vem em São Paulo. Ai, que então joia. em breve vocês vão ter novidades sobre isso. Então a gente está muito junto com eles trabalhando nisso. Nessa época de pandemia, fazendo reuniões com lives, né, reuniões online. Sim. Então, assim, e eles tem esse projeto do Geoparque Corumbataí, que assim, é um projeto que está andando muito bem, pelo que eu tenho notícia. Sim. Acho que a gente acabou se encontrando lá, acho que foi 2016, quando eles fizeram o evento, né, em Campinas. Isso mesmo. Foi um projeto, foi um evento na Unicamp. Isso, exatamente. Isso mesmo. Então... E assim, esses são os principais, assim. Tem uma tese que saiu recentemente, que é sobre um estudo para um possível geoparque na área do Médio Tietê, que é a área onde saíram as bandeiras e as monções do interior do país, né? Com os bandeirantes, estava uma história muito bonita sendo contada ali. Mas, assim, esse, por enquanto, é algo, assim, estamos fazendo a avaliação da área e ver se, eventualmente, no futuro, ele pode ser um geoparque. Pode ser. No caso, a gente pode encarar hoje uma área em potencial, digamos assim. É uma área, é uma área potencial, sem dúvida. Então, na verdade, a gente tem uma avaliação para identificar as potencialidades, identificar os pontos fracos, os pontos fortes, o que falta, enfim, isso tudo. Tá? Esses são os 3 projetos assim, que estão lá em São Paulo. Eu, particularmente, não estou muito envolvida em nenhum dos projetos, mas tem vários membros do núcleo que estão. A gente vê que assim, o foco de vocês hoje está bem voltado para esse diagnóstico, né? Para os inventários e para a geoconservação, de uma forma, por enquanto, digamos assim, independente. Olha, na verdade, assim, é porque eu acho que, primeiro, que não dá para fazer geoparque em todo lugar, né? E eu acho, né, essa minha visão, que a gente não precisa ter um geoparque para fazer programa educativo, não precisa ser um geoparque para divulgar geociências, para trabalhar de modo sustentável. Então, algumas áreas eu acho que são muito propícias, sim. A geoparque. Outras não, né? Mas mesmo assim, por exemplo, eu citei agora as unidades de conservação, elas já são áreas protegidas, né? O geoparque não é exatamente uma área protegida, mas essas áreas são áreas protegidas que podem inserir nos seus contextos várias atividades de divulgação do patrimônio geológico funcionando para a comunidade tão bem quanto se fosse um geoparque. É ótimo a senhora falar isso, porque, por exemplo, hoje eu estou em Petrolina, né? E hoje eu tenho trabalhado em Petrolina com geoeducação e geoconservação, né? Dentro ali do geoturismo. Então, assim, como eu sempre digo, um geoparque, né? Quando você tem um geoparque, esse geoparque ele vai ter estratégias de geoconservação por meio do geoturismo, da geoeducação, mas você não necessariamente precisa estar inserido, né, dentro de um trabalho, de um território, de um geoparque, para poder fazer a geoeducação, né, e o geoturismo, por exemplo. Né? E isso é muito importante a gente sempre deixar isso claro. Que às vezes o pessoal diz, mas aqui a gente não tem um projeto de geoparque, mas, né, você pode desenvolver estratégias, né? A gente tem trabalhado muito com jogos geoeducativos em espaços formais e não formais. Então, a gente está levando, né, a informação para as pessoas sem necessariamente, por enquanto, se a gente vê que existe um potencial que pode ser trabalhado, né, eu acho eu acho ótimo. Mas, na verdade, eu acho que o geoparque, a criação de um geoparque acaba sendo uma consequência, né, de todo o trabalho que você vai fazendo
lá atrás, né, você vai construindo, 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 e de repente você percebe assim, nossa, eu acho que isso aqui agora já é praticamente Sim, um parque. Então exato. então A gente vamos, tem né? comunidade, a gente tem desenvolvimento local, né? Tem um patrimônio, né, relevante, global. Então você começa a ter toda a engrenagem já andando. Eu acho que isso é Sim. E aí, fantástico. eu queria que você falou que vocês vêm trabalhando com diagnóstico. Tem assim, pessoas que trabalham muito com cursos de formação de professores, inclusive Sim, trabalhando com geoconservação, trabalhando com jogos. Lá na Prefeitura de Guarulhos mesmo teve um curso de formação de professores levado pela Vânia e pela Denise, maravilhoso, em que os professores, os alunos produziram atividades e produziram jogos com o patrimônio geológico do parque. Nós temos fantástico. painéis de divulgação, né? Nós temos placas, os painéis interpretativos distribuídos no Sim. litoral. Então, a gente tem dado cursos para Ah, monitores ambientais nessas unidades de conservação. Então, a gente tem feito uma série de outras fantástico. coisas. Sim. A divulgação das geociências. Então, assim, eu até venho trabalhando mesmo mais com diagnóstico, né? Mas outros membros do núcleo, se bem que a gente acaba trabalhando com tudo, viu, É, Thaís? você. A gente acaba se metendo um pouco em tudo. Eu estou acabando de fazer agora, junto com outras pessoas aqui do núcleo, inclusive com o pessoal da CPRM, com a Lígia, um manual para os monitores ambientais lá do Parque do Jaraguá, que é o Parque Sim, Estadual do Jaraguá, é a unidade de conservação aqui da região metropolitana, né? Então, assim, imagina a pressão que tem ali, né? sim. Uma coisa bem séria, na verdade, né? E a gente está trabalhando num curso para eles, está trabalhando numa série de produtos de divulgação para o parque. Ai, que Então, assim, joia. a gente está fazendo de tudo. Mas é verdade. Na sexta-feira me perguntaram se, assim, se normalmente quem trabalha na área de geoconservação se especializa, né, em uma sub-área. É normal que a gente acabe tendendo para um geoturismo, para trabalhar com a educação, mas uma hora você não tem como dissociar, né? A gente acaba fazendo realmente, como a senhora falou, um pouco de tudo, né? Até porque Exatamente. para a gente chegar, por exemplo, numa estratégia de geoturismo em determinada área, tem que passar por todas aquelas etapas. Então você acaba, Exatamente. né? Por mais que a Exatamente. gente. Eu acho que você pode até fazer sem passar pelas etapas, É, mas o mas resultado não vai ser o mesmo. não seria o mais interessante de fazer. Exatamente. Exatamente. Eu tô dando uma olhada aqui, a gente está com 40 minutos de conversa e eu quero falar um pouquinho ainda para a gente finalizar sobre a GeoBR, a associação, Uhum. a gente finalizar com ela. E eu vou dar uma olhadinha se tem alguma pergunta aqui para. Aqui, em relação aos coordenadores das categorias temáticas do inventário, né, que já estão envolvidos de algum modo com a geoconservação, foi uma oportunidade para divulgação com outras áreas da geologia? Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque nós fizemos workshops e chamamos os geocientistas para participar. Mas, na verdade, os coordenadores nem sempre estavam envolvidos não com a geoconservação. Então, assim, foi Sim, um processo, inclusive, de convencimento e de ensino-aprendizagem, porque a gente tinha que mostrar, afinal de contas, o que era um geossítio, afinal de contas, o que se sim, espera. Então, assim, no início houve muita confusão, né? Assim, muita gente, né, pensava que o geossítio tinha que ser um lugar bonito e de fácil sim. acesso. E a gente começou a explicar que não exatamente. Então, assim, Então, nem todos os coordenadores trabalham com a área, não. São pessoas que trabalham com as suas áreas dentro das geociências. Joia, entendi. Tem uma pergunta aqui da Lua. Sítios geológicos são geossítios e sítios paleontológicos não, porém ambos são patrimônios geológicos. Olha, eu costumo falar que um sítio geológico seria um local de interesse geológico e aí eu Sim, incluo todos os tipos, né? Um sim, geossítio, eu posso ter uma visão mais estrita, né? Que é um geossítio só sim, com valor
científico, eu posso ter uma visão um pouco mais ampla. E eu particularmente acho que, dependendo da situação, essas duas visões elas podem ser complementares. Sim. Um sítio paleontológico é já um sítio com valor paleontológico. Pronto. É isso, para mim. Joia. Pronto. Aqui tem uma pergunta, né, sobre a CPRM, que a gente até já falou na conversa com o Marcos. A CPRM tem realmente um papel indutor na proposta de geoparques do Brasil? Claro, eu acho que sim. Acho que sem dúvida nenhuma, né? Algum tempo atrás existe até um segundo volume, foi lançado um livro, né, e algumas pessoas criticam o fato da palavra geoparques aparecer com muito destaque e às vezes dá a impressão que já são geoparques ou não. Mas independente disso, o conteúdo do livro é muito bom, né? São áreas potenciais para geoparques. Em que foi feito um inventário, às vezes, né, não seguindo muito as metodologias clássicas, mas sem dúvida nenhuma são áreas importantíssimas e que elas podem ser um foco de investigações futuras. Eu acho que esse é o grande mote do livro. Então, é como se eles dão ali aquele pontapé inicial, digamos assim, né? Eles vão fazer aquele levantamento. Quando eu trabalhei no litoral sul de Pernambuco, né, na tese, já tinha a proposta com o Marcos Nascimento, com o Rogério, e daquela área que eles usaram, a gente expandiu, né? E aí a gente trabalhou em cima, né? Então, assim, se viu como uma base, né? Não necessariamente a gente tocou para frente, né, com um projeto de geoparque, mas para fazer um inventário maior daquela área, né? Identificar vulnerabilidades, potencial geoturístico, então assim, foi muito importante. Sim, sem dúvida. É a minha opinião mesmo também. Perfeito. Deixa eu só ver nosso tempo aqui. 45, dá mais um tempinho aqui, então eu vou lhe agradecer pelas explanações com relação à geoconservação, foram maravilhosas, mas queria, antes da gente finalizar aqui o nosso bate-papo, né, não poderia deixar de mencionar a Associação Brasileira, né, do Patrimônio de Proteção ao Patrimônio Geológico e Mineiro, a qual a senhora está como coordenadora. Então, eu queria que a senhora, né, falasse um pouquinho da atuação da associação. Olha, eu acho que assim, as associações temáticas, de maneira geral, elas são muito importantes, né? Existem exemplos aí de associações que são bastante atuantes, né? E estão aí há muito tempo, que tem simpósios e eventos na área, que tem publicações na área. Então, assim, como a ABECUA, a UGB, a própria Progel, né? Que é a Associação Europeia e que agora existe uma proposta de se tornar mundial. Então, assim, todas essas associações, elas unem pessoas que compartilham um tema de interesse, que compartilham objetivos de interesse. Então, elas são muito importantes. A nossa ideia, a partir de agora, a gente está tentando... Bom, a gente está fazendo uma série de coisas, a gente tomou posse, né, em janeiro, né? Lá no Araripe. Começou lá no Araripe. E a gente está tentando organizar melhor o site, organizar um boletim que a gente pretende que seja mensal, para unir os sócios e tentar um canal mais ativo com as pessoas que são associadas, ouvindo também essas pessoas, né? Então, assim, eu acho que não só essa associação, o papel das associações, de uma maneira geral, é muito importante em qualquer temática da ciência, né? E da geoconservação, né? Que no nosso caso é a Associação Brasileira de Defesa do Patrimônio Geológico e Mineiro, né? Que agora é a GeoBR, né? Não tem mais um H. É assim também. Então, assim, eu acho que depende da gente e depende de todo mundo também se associar, apoiar os nossos eventos. Quem sabe a gente consegue evoluir para uma publicação da associação daqui a um tempo. Né? Então, a revista GeoHeritage, ela evoluiu da Progel, né? Evoluiu de uma associação. Quem sabe hoje, a gente consegue. E hoje é uma revista referência, né? Na temática. Na área. Exatamente. Na área. Então, é isso que a gente entende. Fala.
o evento, o simpósio de patrimônio geológico, ele está marcado para o ano que vem em São Paulo, não é isso? Em São Paulo, já está marcado, a Olha. comissão já está a todo vapor. Em breve vocês vão ter notícias sobre o simpósio. Ah, fantástico. Estamos aguardando, ansiosas. Professora, estamos em 48 minutos. Eu estou aqui tentando para a gente poder conseguir salvar a live, né? Como eu já falei lá no começo, a gente está com o canal Geocomunicando e está colocando essas lives no YouTube aos pouquinhos, gente, que a gente está com certa dificuldade. A gente também está, é tudo novo para a gente também. Então, estamos separados, eu e os alunos, o pessoal, todo mundo em suas casas, mas a gente está trabalhando para trazer esse material aí no YouTube. Já tem alguns, a gente já conseguiu editar e baixar, é só acessar lá o Geocomunicando. E eu queria mais uma vez agradecer a professora Maria da Glória, muitíssimo obrigada. Eu acho que tem algumas perguntas aqui que a gente pode ver depois para tentar, né, responder. E sim, queria lhe agradecer mais uma vez. Se a senhora quiser, né, finalizar aí com algumas últimas considerações, fique à vontade. Bom, eu queria agradecer também, queria parabenizar pela iniciativa, que é muito bacana, né? Eu até tive que fazer uma conta no Instagram para poder fazer, mas eu acho que era algo que eu ia ter que fazer uma hora ou outra. Uma hora ou outra. Exatamente. E assim, parabenizar pela iniciativa de vocês, muito obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que participou. E se tiver alguma pergunta, depois eu posso responder. Pronto, tem uma turma boa aqui. Agora, a gente já chegou num tempo. O professor Marcos, Geoparque Corumbataí está aqui com a gente, Geoparque Costões e Lagunas, Cainho, Humberto, professora Luciana França, parceirona, professor Gork. Tem uma turma boa aqui com a gente. Eu quero agradecer a todos, gente. A gente fica disponível aí, caso vocês queiram me chamar no privado, enviar perguntas, fiquem à vontade, né? Dentro do que a gente puder responder, vocês serão respondidos. Então, muito obrigada. Eu queria, né, não posso deixar de finalizar o bate-papo e anunciar a nossa live da semana que vem. Tá? Então, na semana que vem, nós vamos ter o prazer de conversar com o professor, né, doutor Gork Mariano. Ele está aqui com a gente, está acompanhando a live. Né, o professor Gork, que é geólogo lá na Universidade Federal de Pernambuco, foi meu orientador, né, no mestrado, no doutorado. Além de geólogo, é um poeta. Né? E aí a gente vai conversar com ele, a gente vai falar justamente sobre o patrimônio geológico, né, do litoral sul de Pernambuco. E aí a gente vai bater esse papo com ele já, né, mudando um pouquinho aí as temáticas, né, os subtemas dentro dessa grande temática nossa que a gente vem trabalhando. Então, bom dia para todos, tá? Cuidem-se, quem puder, fique em casa. E muito obrigada mais uma vez, todo mundo que está aqui com a gente até agora, e a professora Maria da Glória. Obrigada e até terça. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.